A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, espero que os irmãos tenham tido uma boa passagem de ano e que este ano realmente seja um ano de vitória para os irmãos. Vamos iniciar hoje o primeiro trimestre da nossa escola dominical, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, doutrina das igrejas cristãs pentecostais. E a lição de número 1, a lição de hoje, vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto bíblico da nossa leitura está lá em João 14, versículos 16 e 18, versículo 26, e no capítulo 16, no verso 14. Nós vamos fazer a leitura e você pode acompanhar essa leitura acionando essa setinha à direita na parte inferior do seu vídeo, que o texto vai aparecer para você. João 14, 16 em diante. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto lhe tenho dito. Lá em João 14 diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra santa, Senhor, e pedimos que neste ano que se inicia, nós possamos dedicar mais tempo à Tua palavra. Porque a Tua palavra, como diz o salmista, é luz para os nossos passos, orientação para a nossa vida. Através dela, que nos alimentamos e nos orientamos nesta vida. Abençoa-nos, Senhor, que o estudo de hoje possa ser o início de um ano cheio de estudos para nos aprofundarmos na Tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O tema do trimestre que se inicia é o pentecostalismo, como já disse antes, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. A lição de hoje tem um caráter introdutório, uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso é de fundamental importância para a nossa fé. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, rejeitam a doutrina da Trindade.
Jeová, Deus, é separado do Filho Jesus, que, segundo os testemunhos de Jeová, foi criado como os anjos foram criados. E o Espírito Santo, segundo eles, nem é uma pessoa. Como eles justificam isso? Tendo uma nova tradução da Bíblia. Charles Russell, fundador da Torre de Vigia, fez uma tradução sua, peculiar, conhecida como a tradução do Novo Mundo. Lá ele traduz a palavra Espírito Santo como uma força ativa, ou simplesmente escrevendo o Espírito Santo com letra minúscula, tirando a sua pessoa. Por exemplo, lá em Gênesis 1:2, ele traduz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água. E a força ativa de Deus se movia por cima da superfície das águas. Nós cremos diferente. O Espírito Santo, em sua própria essência, é uma pessoa divina. Ele tem divindade. Lá Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Atos 5:3-4 disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Você não pode mentir a uma força ativa. Não pode mentir a um vento. Você só pode mentir a uma pessoa. E Pedro repreende Ananias porque o seu coração enchido com as coisas de Satanás mentiu para o Espírito Santo. Ele continua: e retivestes parte do preço da herdade. Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes a homem, mas a Deus. Nestes 2 versículos, Pedro faz uma declaração doutrinária de fundamental importância para a nossa fé. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é divino. O Espírito Santo tem personalidade. Personalidade é um conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa. Ele fala. Atos 13:2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Volto a frisar, disse o Espírito Santo: a
aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele ensina, lá em Lucas 12, versículo 12, nos diz assim: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. É o Espírito Santo que vai ensinar os apóstolos o que eles deveriam dizer. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele se entristece. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Ele tem atributos divinos. Ele é onipotente. Romanos 15:19 nos diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10-11. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é onipresente. Atributo só dado a Deus. Atos 20:23. Diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o Espírito Santo estava presente na vida do apóstolo Paulo e ia revelando a ele o que iria acontecer, onipresente, falando, e onisciente, sabendo o que iria acontecer, dizendo para Paulo: olha, espero, você vai pegar prisões e vai ter muita tribulação. O Espírito Santo, ele é eterno. Não teve princípio, não teve fim, não terá fim. Nós estudamos o trimestre passado sobre Jó. E Jó questiona a Deus. E Deus responde a Jó: onde tu estavas? E aí vai colocando para Jó uma série de coisas. Quando colocou a fundação da terra, nós vivemos em função do tempo. Mas Deus é eterno, é antes do tempo e depois do tempo. Aí Hebreus 9:14 deixa muito claro isso. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, o Espírito eterno, antes do nosso tempo e depois do nosso tempo. Por isso, não compreendemos muitas coisas. E é por isso que precisamos do Espírito Santo para nos revelar o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo.
O Espírito Santo, ele age no mundo e na vida humana. 1 Pedro 1, 10 a 12, o apóstolo Pedro, ele nos traz palavras do que aconteceu no passado. Diz ele, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Palavras reveladoras do apóstolo Pedro. Olha, igreja, nós somos privilegiados, porque os profetas na antiguidade indagavam o tempo, a ocasião, o Espírito Santo testificava neles que sobre o sofrimento do Cristo que haveria de vir, e depois da glória que lhes havia de seguir. O apóstolo fala, agora isso está sendo nos revelado pelo Espírito Santo. Essas coisas os anjos desejavam. E esse privilégio foi dado à Igreja de Cristo, através do Espírito Santo. Para nós concluirmos, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Apresentamos hoje apenas um estudo conciso. Você pode se aprofundar usando a concordância bíblica que tem no final de quase toda a Bíblia. Que Deus possa ter te abençoado através deste estudo resumido sobre este tema. No trimestre, nós vamos nos aprofundar sobre as doutrinas do verdadeiro pentecostalismo. Que Deus te dê graça, sabedoria e desejo profundo de se dedicar às coisas de Deus. É o que eu desejo de coração para esse ano de estudos que está se iniciando hoje. Vou orar por você. Deus, te damos graças, Senhor, porque o teu Espírito Santo se apresenta à igreja com provas infalíveis da sua pessoa, nos falando, nos orientando, nos alertando, muitas vezes se entristecendo com as nossas atitudes. Que nós mantenhamos a nossa fé firme, nunca
se rebelando contra o Espírito Santo de Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor, que nós possamos estar juntos estudando a tua palavra, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Precisamos da tua sabedoria, Senhor, para entendermos essas coisas profundas e não cairmos no engano de Satanás, que traz constantemente doutrinas falsas para o seio da igreja, tentando desvirtuar a nossa fé. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.